conta de luz, água, telefone, gás, condomínio. E essa fatura aqui, para que tanta coisa parcelada em 10 vezes? Será que eu preciso de tudo isso mesmo? Ai, é muita conta. Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou a professora Cássia e atuo na educação de jovens e adultos. Você viu quantas contas eu tenho para pagar? Muita coisa. Será que eu preciso consumir tudo isso? Falando em consumo, vamos ver qual é o tema da nossa aula? Sistemas econômicos e sociedade de consumo. Então hoje nós vamos falar sobre o consumo. O consumo, ele está presente no nosso dia a dia de diversas formas. Nós consumimos a água e aí pagamos a conta da água. Consumimos luz, consumimos o gás para fazer as nossas refeições. Nós consumimos também roupas, compramos roupas, eletrodomésticos. É muita coisa aí no nosso dia a dia que tem a ver com o que a gente consome. Mas antes de falar sobre o consumo, vale a pena falarmos de economia. Afinal, economia e consumo têm tudo a ver. Você sabia que nós vivemos dentro de um sistema econômico e que todos os países têm um sistema econômico, que é uma forma de organização? Qual seria o sistema econômico aqui do Brasil, você sabe? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Vem comigo! Hoje nós vamos ver sobre esses dois sistemas econômicos, que são o capitalismo e o socialismo. Aqui no Brasil é adotado o capitalismo e também em grande parte dos países. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele agora? Sistema capitalista ou economia de mercado. É um sistema de concorrência pura e sistema de economia mista, ou seja, muitas empresas podem competir. E nesse sistema nós podemos ter o Estado como dono de algumas empresas e também a iniciativa privada. As pessoas também podem ser donas de suas empresas. No sistema capitalista, a economia ela é regida pelo mercado. As forças de mercado regem as atividades econômicas, ou seja, a lei da oferta e da procura. E os preços são determinados pelas forças de mercado. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Vem comigo. Pensa comigo. Tem um tênis lá na vitrine, muito legal. Ele custa R$200. Tá caro, né? Eu não compro. E muita gente também não compra. Então, a oferta do tênis está maior do que a procura por ele. O preço desse tênis diminui e ele passa a custar R$50. Eu faço as contas, acho que dá, eu compro. E muita gente também compra e acaba comprando para o sobrinho, para dar de presente. E o que acontece? A procura pelo tênis é maior que a oferta dele. E aí ele acaba aumentando o seu valor. Então, as leis do mercado são regidas por essa variação entre oferta e procura. Vamos aprender um pouquinho mais? Vem comigo! Outras características do sistema capitalista ou economia de mercado: propriedade privada dos meios de produção, livre iniciativa, o empresário tem o direito de produzir, ele tem o direito de ter o seu próprio negócio. Divisão do trabalho. Dividindo as etapas do processo produtivo, o trabalhador se torna mais especializado e mais produtivo. E a importância da moeda, ela que faz a troca entre oferta e procura. O Estado ele só intervém na economia em estado de crise. As empresas sempre visam o lucro. Há uma separação entre trabalhadores e capitalistas. Quem são os trabalhadores? Os donos da força de trabalho. Vendem seu trabalho em troca de um salário. E os capitalistas são os proprietários dos meios de produção. Contratam a força de trabalho para a produção de mercadorias, visando sempre o lucro.
Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre o sistema socialista. Vamos lá? Ele é chamado de sistema socialista ou economia centralizada. A economia é regida pelo Estado. Ele toma todas as decisões, inclusive sobre os preços. Não existe iniciativa privada. Somente o Estado realiza atividade econômica. Todas as empresas são estatais, ou seja, do Estado. E o trabalhador, ele tem a propriedade privada apenas dos meios de sobrevivência, como alimentação, vestuário, esse tipo de coisa. Agora que nós entendemos um pouco mais sobre o que são os sistemas econômicos e vimos sobre esses dois tipos, capitalista e socialista, vamos refletir sobre o consumo? O que significa a palavra consumo? Vamos ver a definição? Consumo é uma atividade econômica que consiste na utilização, destruição ou aquisição de bens ou serviços. A relação que as pessoas têm com o consumo muda de acordo com os anos. Por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial, as pessoas tinham o hábito de adquirir bens que durassem. Elas esperavam que os seus utensílios durassem muito tempo. Com o passar dos anos, essa lógica mudou. O consumidor, eles vêm trocando seus utensílios com muito mais frequência. E isso não quer dizer que eles já não sirvam mais. Mas hoje em dia, há essa lógica de consumir mais sempre que se pode. É por isso que o consumidor compra sempre que pode um novo utensílio. E até mesmo quando não pode, às vezes ele vai lá e compra. Agora, você já ouviu falar em sociedade de consumo? Você sabia que nós estamos inseridos em uma sociedade de consumo? Vamos ver o que isso significa? Vem comigo! Sociedade de consumo. A sociedade de consumo é um termo utilizado para designar o tipo de sociedade que se encontra em uma etapa avançada de desenvolvimento industrial capitalista, onde a elevada produção de bens e serviços aumenta consequentemente o consumo massivo. Você já viu algum vídeo que mostra uma situação de várias pessoas esperando a abertura de uma loja e quando as portas se abrem, vai aquela multidão querendo garantir o seu produto? Produto esse que muitas vezes elas já têm em suas casas. Ou, por exemplo, quando é aniversário de um supermercado, você vê lá muita gente querendo entrar e querendo consumir. Pois é, isso mostra que estamos em uma sociedade de consumo, onde as pessoas querem consumir cada vez mais. E isso vai muito além. Você sabia que a nossa imagem, muitas vezes, ela é interpretada de acordo com o que a gente consome? As roupas, a música que a gente gosta de ouvir, o corte de cabelo descolado, o tênis lá que o jogador de futebol usa e muitas vezes a gente compra. Tudo isso tem a ver com a construção da nossa imagem, da nossa identidade dentro de uma sociedade de consumo. Pois é, o consumo ele pode interferir na construção da nossa imagem em relação à sociedade e às relações sociais. E sabe quem é a grande motivadora dessas práticas de consumo? É a mídia, é ela mesma. Ela que incentiva as pessoas a ter esse hábito de consumo desenfreado, seja através das propagandas que nós encontramos na televisão, nas redes sociais, através de filmes, através de influencers, de youtubers, de blogueiros e blogueiras. A mídia está em toda parte tentando de alguma forma a nos convencer de comprar algo. Repare que hoje em dia as propagandas não vendem só os produtos, elas vendem também os estilos de vida atrelado a esses produtos. Agora para pensar comigo, que impacto todo esse consumo desenfreado tem no meio ambiente? Onde fica a questão da sustentabilidade?
Olha, se eu consumo mais, eu vou usar mais matérias-primas para a produção desses produtos. E aí eu acabo produzindo mais lixo. Agora, falando em sustentabilidade, você sabia que existe uma agenda mundial preocupada exatamente com o nosso planeta? Ela se chama Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda que tem um prazo para esses objetivos serem alcançados até 2030. E um deles fala exatamente dessa questão de consumo. Vamos conferir? Pessoal, nós temos aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. E lá o número 12 fala exatamente da questão do consumo. Vamos ver do que se trata? Consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Então, vale a pena refletir. Será que precisamos consumir tudo que consumimos? Será que precisamos atrelar a nossa identidade a esse consumo desenfreado? Está na hora de pensarmos também na questão ambiental e buscar termos práticas de consumo sustentáveis. Bom, antes de finalizar esse assunto, que tem muita coisa ainda para falar, eu trouxe aqui 2 conceitos que fazem acelerar esse processo aí de consumo dentro dessa nossa sociedade. Vamos ver juntos? O primeiro é a obsolescência programada. É uma técnica de produção que faz com que os produtos tenham um prazo de validade. Por exemplo, você compra um celular e aí, com o passar do tempo, obrigatoriamente você precisa fazer uma atualização e o seu celular não comporta mais aquela atualização e aí você não consegue usá-lo. Ou uma impressora que ela já sai de fábrica com uma quantidade específica de impressão e depois ela não funciona mais. Tem também a obsolescência perceptiva. Os fabricantes lançam produtos com aparência inovadora e mais agradável, além de pequenas mudanças funcionais, dando aos produtos antigos aspectos de ultrapassado. É o caso do celular que todo ano vem uma nova versão. Muda uma coisa ou outra, mas isso aquece a economia. Os consumidores buscam ter sempre uma versão mais atualizada daquele celular. Ou o sapato que um ano tem o salto de um jeito e no outro ano aquele salto já não está mais na moda. Isso tem a ver com a obsolescência perceptiva. Nessa aula, nós aprendemos um pouco mais sobre os sistemas econômicos, sobre essa lógica de consumo, a sociedade do consumo, a relação do consumo com a construção da identidade das pessoas e também falamos sobre o impacto desse consumo desenfreado no meio ambiente. Já estamos chegando no final, mas antes eu tenho um desafio para você. Vamos lá? Reflita sobre as suas práticas de consumo e escreva de que forma você pode ter um estilo de vida mais sustentável dentro de uma sociedade consumista. É isso aí, por hoje nós terminamos, mas já espero você na próxima videoaula. Até lá!